Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. É isso, Mário Flávio já está por aqui. Bom dia para você, Mário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nosso ouvinte. Pois é, né? A gente segue aí falando de política, fim de semana chegando. Todo dia é muito movimentado, né? Eu não vejo clima de Copa do Mundo. Realmente, eu também não estou presenciando esse clima, nem de Copa do Mundo, nem de fim de ano, Natal. É, só política. Quando a pessoa chega, né, você praticamente não vê as camisas do Brasil, a não ser do eleitor de Bolsonaro, né? Parece que os outros eleitores estão evitando usar e tal. Ainda associam muito, né? É verdade. E a Copa começa esse fim de semana e a gente não vê esse clima ainda chegando, porque só se fala ainda na eleição. Ontem a gente recebeu aqui na Rádio Cidade, né, por telefone, o deputado estadual Antônio Ligel, e ele falou da relação, né, dele com Raquel, porque foi que ele resolveu ir para o para o apoio a Raquel no segundo turno, para o palanque de Raquel no segundo turno, declarar apoio, e também se ele espera, né, ser contemplado com um cargo no governo. Vamos ouvir esse trecho da fala de Tony, daqui a pouco a gente comenta aí sobre o que ele disse. O deputado, a expectativa é grande com relação à montagem do governo de Raquel e até de um possível convite para o seu grupo fazer parte do governo. Claro que o senhor não declarou apoio de olho nisso, em troca de cargos, nem ligou para Raquel para dizer, vou apoiar, agora eu quero cargo em troca. Mas se pintar um convite, né, para o seu grupo fazer parte do governo, vocês iriam fazer parte desse governo? O que é que vocês pensam sobre isso? Na verdade, foi um apoio incondicional, como você bem falou aí. Não pensamos em nada disso e nem estamos pensando, até porque com o apoio que nós demos, nós queremos é que a governadora seja bem sucedida e para isso é importante que ela tenha tranquilidade para montar o seu governo, que ela fique à vontade para montar o seu governo, escolher a sua equipe e pedir a Deus que ela acerte em 100% dos nomes que ela vai convidar para compor o seu governo, porque depende do acerto do governo dela, o futuro do estado de Pernambuco e o bem do nosso povo pelos próximos 4 anos. Então, nós deixamos a governadora eleita à vontade. Tá? Então, eu não tenho nenhuma expectativa, nem Toninho também, nós não pensamos em que Caruaru possa ter um benefício, digamos assim, como se diz na expressão do inglês, um upgrade, tendo uma governadora da cidade. É claro que ela terá os olhos voltados para todas as necessidades das regiões, mas tem um toque todo especial, para Caruaru, assim, quer dizer, emocionalmente, por ter sido prefeita da cidade, por ser da cidade, as raízes estão em Caruaru, ela terá um toque todo especial assim, na sua administração para Caruaru, e é muito bom para a cidade, para o comércio, para os serviços, para a indústria, para os empreendimentos de Caruaru, do agreste aí, desse agreste central, eu não tenho dúvidas. Então, não tenho expectativa não, Mário Flávio. Ela deve ficar à vontade para escolher a sua equipe, sem pressão, entendeu? Para que ela escolha da melhor maneira possível. Pronto, Rodrigo, então é a fala dele, dizendo que não vai, primeiro que não tem expectativa e segundo que deixou a governadora eleita à vontade, mas também não descartou, se for chamado, se for convidado, para fazer parte do governo. Ontem teve a primeira reunião da transição, de governo entre Raquel e Paulo Câmara. Os pontos foram elencados, os primeiros pontos. Acho que vai ser uma transição tranquila, bem mais tranquila, por exemplo, do que está sendo a transição nacional. Que, primeiro, a quantidade de gente nessa transição é uma coisa que chama a atenção. E gente que não vai fazer nada. Só botou o nome porque quer pegar carona aí para dizer que estava na transição de Lula. A verdade é essa. São 300 Às vezes a gente pessoas. até se perde no que é o assunto, que que determinada pessoa foi indicada para a transição. Eu não consigo entender, assim, justamente essa quantidade de gente, 300 pessoas, do futuro governo, e tá tendo uma disputa de poder muito grande nos bastidores aí, por um governo que ainda nem começou. E ontem o Guido Mantega, que é ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, economista,
que foi bastante criticado no governo Dilma pela política econômica adotada e também tem condenação junto ao Tribunal de Contas da União. Ele não poderia assumir um cargo, porque, para que o pessoal entenda, oficialmente são 50 cargos, né, que tem... Isso é por lei, isso não foi Lula que inventou, não, né, para o pessoal não ficar dizendo, nem assumiu, já está gastando muito dinheiro. É por lei, são 50 cargos oficiais. Desses 300 aí, 250 são voluntários, né, colocaram um nome lá para participar, como é o caso do Guido Mantega, que não podia assumir. O salário é mais ou menos R$17 mil. Esse pessoal vai da transição aí, os que vão receber, né? Então são 50 cargos que vão receber aí. Então esse pessoal faz a transição. Guido Mantega sofreu uma pressão muito grande porque ele tem condenação na questão da Operação Lava Jato e começaram a questionar, né? Aí ele alegou que por motivos culpou os adversários, então entregou uma carta renunciando. Isso é balela, né, Rodrigo? Isso é a história que a pressão foi muito grande, alguém pediu a ele, bicho, é melhor tu sair, evitar desgaste, não sei o que, ele acabou saindo. E ontem, né, os pais do Plano Real, digamos assim, Armínio Fraga, Pedro Malan e outro agora que está me fugindo a memória aqui, eles assinaram uma carta pedindo responsabilidade fiscal ao ex-presidente Lula, né? Porque as falas de Lula dão a entender que ele não vai ter muito cuidado com relação à história do teto, né? Tá uma confusão danada, o governo e a oposição estão travando uma guerra muito grande sobre a questão dessa PEC chamada Fura-Teto, e eles estão no chamado bonde dos arrependidos, que era um pessoal que sempre esteve na oposição do PT, mas por não gostar de Bolsonaro votaram no Lula, mas aí começam a escrever cartas e começaram a escrever essa carta ontem, pediram isso, ensaiando aí uma espécie de rompimento político com o PT, talvez por eles não serem indicados a nada também, né? Talvez esperassem aí uma indicação, mas as falas do ex-presidente Lula, que a economia vai melhorar, tem calma, porque o dólar vai baixar, a economia vai melhorar, acho que o pessoal criticava muito as falas meio sem cuidado de Bolsonaro, mas Lula nem assumiu ainda, não está com muito cuidado do que está falando, não. Ô Mário, questão também das falas serem vagas, né? Não diz exatamente o que vai fazer, como vai fazer, então o pessoal tá reagindo dessa forma, né? Eu só não entendo porque é a surpresa, Rodrigo, do pessoal, porque na campanha Lula foi isso aí que ele está sendo agora. Ele nunca disse que ia fazer diferente, não. Se você lembra, vamos pagar o auxílio emergencial de R$600, mas 200 por cada filho até 6 anos. Né? Mas ele nunca disse de onde ia tirar esse dinheiro. Né? O mesmo Bolsonaro fez. Então, assim, né, qual é a surpresa do pessoal nesse sentido? O problema é essas falas dele de que quer retirar a questão do auxílio emergencial da PEC fura-teto e criar outra espécie de fura-teto sem auxílio emergencial, porque eles querem investir esse dinheiro em obras, essas coisas que não está previsto isso na Constituição. Então vai ser uma guerra esse governo, ninguém tem a dúvida disso, né? E nem começou ainda, dando baixas na equipe, nem começou ainda, inclusive com essas cartas. Então vai ser mais ou menos o que a gente previu aqui no dia da eleição, do segundo turno. Bolsonaro elege por exemplo, o líder do governo ontem, o Carlos Portinho, disse o seguinte, olha, a gente vai aprovar a PEC do jeito que estava previsto na campanha. Se fosse para um, se fosse para outro. Agora, acima do que estava previsto, a gente não vai apoiar. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande aí, o ex-presidente Lula, porque Bolsonaro tem muito voto. E ainda o Congresso nem virou. Quando virar o Congresso na nova legislatura, é que o Bolsonaro vai ter mais gente ainda lá para travar o governo e vai ser uma guerra, literalmente falando. Tá certo, então. Mais detalhes no Manhã Cidade, né? As análises aí da política, tanto local quanto nacional, você não pode perder, continua aqui na nossa programação. Isso. Mário, obrigado e até ótimo fim de semana, até segunda-feira aqui no Jornal. Eu volto no manhã, mas aqui no Jornal segunda-feira, se Deus quiser. Perfeito. Vamos seguindo.